Graça e paz, meu querido irmão em Cristo. É com grande alegria que mais uma vez estamos juntos. E dessa vez para tratar de um assunto muito interessante. O autor do livro aos Hebreus, no capítulo 6, ele traz um entendimento aqui que é preciso parar para pensar um pouco nele, né? Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. O que nós temos que colocar à parte da doutrina de Cristo? Graça e paz, irmão Patuélio. É um assunto meio polêmico, não é verdade? E algumas pessoas não gostam de tratar desse assunto. Por que não gostam de tratar desse assunto? Talvez você tenha uma resposta para nossos queridos irmãos. Graça e paz, irmão Soares, de fato é muito polêmico, hein? Mas foi muito boa a sua pergunta, e esclarecer esse assunto sobre doutrina básica é muito relevante para a Igreja de Cristo. E espero que ela seja edificada por essas palavras da verdade do Evangelho da Graça. Por isso nós estamos aqui no DNA, porque acreditamos que o Evangelho da Graça ele tem poder de edificar e dar herança. E nisso nós acreditamos e cremos, né? Mas, pois bem, vamos lá. Hebreus capítulo 6, verso 1, o irmão Soares acabou de ler. E aqui há um pedido do escritor da carta aos Hebreus. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. A palavra Cristo aqui quer dizer Messias. Então você vê que a cabeça do escritor da carta aos Hebreus está exatamente em Jesus de Nazaré. Aquele mesmo que Paulo disse que nós não conhecemos mais segundo a carne, né? Se nós conhecemos assim, deixamos de conhecê-lo. Por quê? Nós o conhecemos como Deus bendito, Cristo ressuscitado. A importância de Jesus de Nazaré na carne, ela foi fundamental para o cumprimento da nova aliança. Mas ele não vive mais dessa forma. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor ressuscitado. O que o escritor de Hebreus está dizendo aqui, exatamente para esses judeus, né, ou então esses israelitas que são messiânicos, que seguiram a Jesus no tempo de sua carne, juntamente com os discípulos de Jesus ali, que eles viessem deixar de lado algumas doutrinas praticadas pelos discípulos de Jesus e também por Jesus, Messias. Por quê? Quando você segue a doutrina do Messias ali, você não chega à perfeição. E aqui está exatamente o pedido dele, para que a gente venha progredir para a perfeição em Cristo Jesus, para a justiça, para a faculdade, né, perfeita no Cristo ressuscitado. Nós vemos pessoas aí hoje, existem até livros que ensinam as pessoas a seguirem os 7 passos de Jesus. Aí a pessoa vai imitar Jesus se batizando, vai imitar Jesus jejuando, só não vão imitar Jesus na cruz ou recebendo a coroa de espinho, que isso é doloroso, ninguém quer. Mas seria mesmo uma doutrina de Jesus Cristo ressuscitado, que nós viéssemos fazer o que ele fez? Se fosse para que nós viéssemos fazer, ele não teria vindo, ele teria mandado. Olha, irmão Soares, você vai ficar 40 dias no deserto, você também vai jejuar, você vai fazer isso e aquilo, mas ele veio exatamente para que os preceitos da lei viessem cumprir em nós. Mas vamos lá, o que significa isso então? O que Jesus de Nazaré e seus discípulos praticavam, que aqui o escritor aos Hebreus querem que os irmãos aqui parem de praticar e se entender e viver o novo de Deus na vida deles. Vamos lá. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos nos levar para o que é perfeito. O que é perfeito, senão o Cristo ressuscitado e a mente de Cristo, a revelação do Evangelho da Graça, que é a mente de Cristo para a igreja, não é verdade? Não lançando de novo base de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. O que é base de arrependimento de obras mortas na cabeça de um hebreu? Obras mortas. Se a gente for aqui para o capítulo 9,
versículo 10, diz o seguinte: os quais não passam de ordenança da carne, baseados somente em comida, bebida e diversas abluções. Irmão Soares, essa palavra abluções quer dizer batismos, ou purificação através de água, imposta até o tempo oportuno da reforma. Qual foi esse tempo oportuno da reforma? Será que foi a reforma protestante, feita por Lutero? Não. A reforma que Cristo fez na nova aliança, quando ele disse está consumado. Nós já falamos sobre isso aqui, onde começa o Novo Testamento. A reforma, ali houve uma reforma. Nós vivemos a verdadeira reforma. A verdadeira reforma não foi a que Lutero fez, foi a que Cristo fez na cruz do Calvário. Agora o versículo 13 diz: portanto, se o sangue de bode e de touro e a cinza de novilha, tá, aspergidos sobre os contaminados, santificavam a purificação da carne. Olha o verso 14 do capítulo 9 aos Hebreus. Muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então essas obras mortas são exatamente ordenanças de mandamentos carnais. Essas obras mortas são comida, bebida e vários tipos de batismo, purificação. Então, qual é essa obra morta que eles estavam ali exigindo sobre arrependimento de obras mortas? Sacrifício de animal para remissão de pecado. Por isso, ali no capítulo 9, ele disse que o sangue de novilha, a cinza de touro, que antes purificava a carne, agora muito mais o sangue de Cristo. Os hebreus aqui, irmão, ainda estavam, irmão Soares, sacrificando animais para a purificação pelos pecados. Aí o escritor de Hebreus diz: olha, se vocês viram esse exemplo lá na doutrina básica, lá no princípio elementar de Cristo, deixe isso de lado. Porque alguns cristãos messiânicos, judeus messiânicos, talvez diziam assim entre eles: olha, mas Cristo fazia, nós participamos lá, vimos ele participar da Páscoa, vimos ele participar ali da festa do tabernáculo, vimos ele ali fazendo obra judaica, por que a gente não pode continuar fazendo? Aí ele falou: olha, deixa os princípios elementares do Messias de lado. Vai para a perfeição. O que é perfeição? Entenda o evangelho da graça. Se você entender a carta aos Hebreus, você vai entender que ele compara Cristo com toda essa verdade, mostrando que ele é superior a todos esses dogmas do Antigo Testamento, exatamente para os irmãos hebreus deixarem de lado. Então ele prossegue dizendo aqui sobre obras mortas, que é sacrifício de animal, né? Que eles tinham a fé baseada em Deus por meio desse arrependimento nessa ação, ensino de batismos, né? De imposição de mãos, que era a imposição que colocava sobre o bode expiatório. Eles estavam participando de um culto ministrado no tabernáculo e desse culto também de imposição de mão, e eles estavam participando de vários rituais de batismos, que são purificações através de água, que ainda hoje existe. Ressurreição de mortos e juízo eterno, que ele também mandou deixar de lado, o irmão Soares, está relacionado a exatamente o critério judaico a respeito desse assunto. Ele não está proibindo falar de juízo eterno. Você vê que na mesma carta ele vai falar, olha, capítulo 9, versículo 27, olha: assim como está ordenado, o homem morreu uma só vez e depois vindo o juízo. No capítulo 10, versículo 25, ele diz: olha, não deixei de congregar quando é costume de alguns. Antes fazemos admoestações, porquanto vejo que o dia se aproxima. Se ele estava proibindo falar de juízo eterno, por que na mesma carta ele está falando de juízo? Então, querido, esse juízo eterno está correlacionado à doutrina judaica e não cristã.
a respeito do mesmo. Então, a pessoa que se baseia nisso aqui para criar uma doutrina favorável a isso, como existe uma linha de pensamento muito favorável a essa doutrina, diz que isso é uma doutrina decorrente para o cristão viver, isso é ensinado em um curso muito conhecido aqui, isso é uma tremenda mentira. Porque a doutrina da igreja não está em Hebreus 6, mas sim na carta aos Efésios, capítulo 4. Ali está a doutrina que edifica e dá a herança para a igreja, irmão Soares. Esse resultado dessa religião onde nós estamos vivendo em nossos dias, talvez pegue o livro de Hebreus, do capítulo 6, o autor, né, dentro desse entendimento, e tenta trazer uma compreensão totalmente diferente daquilo que nós entendemos. Né? Mas como o nosso irmão Márcio Patuelli, ele trouxe esse entendimento, é para que nós possamos parar e pensar um pouco a respeito disso. E nós estaremos tratando desse assunto com mais profundidade em uma outra ocasião. Graça e paz, eu fico muito feliz de estar mais uma vez com meus amados irmãos. Graça e paz, irmão Patuelli. Graça e paz e até a nossa próxima programação do DNA. Até lá, tchau, tchau.